Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de métodos numéricos para engenharia de produção. Hoje vamos falar sobre aproximação e interpolação polinomial. Aqui no ambiente, né, que o engenheira, ele se depara, ele pode ter a oportunidade de poder inferir uma situação, né, uma resposta contínua a partir de dados de conjunto discreto, né? Então, aqui a gente pode ter algumas aplicações. Aqui eu trouxe algumas aplicações dentro da área de engenharia de produção. Por exemplo, você pode querer estimar a eficiência da produtiva a partir da periodicidade das manutenções preventivas, preditivas, por exemplo. Então, você vai ser, qual o número se eu tiver tantas manutenções, qual é a eficiência que eu vou ter das minhas máquinas? Estimar não conformidades a partir de determinado tipo de processo. Até mesmo tem outras formas, mas também você estimar o tempo de espera de uma fila a partir do número de atendentes disponível. Então, você tem várias oportunidades de aplicação dessa questão de aproximação, interpolação polinomial. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, como seriam compostos esses dados, né, com base oriundos de conjunto discreto de medições feitas na normalização, no campo disponível de forma de tabela, deseja achar os valores intermediários. Então, tem esses valores, né, aqui x e os f's, né, seria o valor que você está de uma observação e resultado, né, independente em relação a essa observação. E você quer inferir, né? Você pode coletar essas informações ou você pode ter acesso já a esses dados. Então, seria essa forma aqui dessa tabela. X e F de X, eles são pertencentes aos reais. Aí aqui tem duas técnicas para a questão de aproximação contínua. Tem a interpolação, que nessa técnica busca a informação de aproximação, que é faz exatamente sobre os dois pontos. Então, você vai e o polinômio que você acha, você vai passar exatamente em cima dos pontos que você está analisando. Ou seja, dessas observações aqui, né? Vai passar em cima desses pontos aqui. Ou ajuste, né? Nessa técnica, busca-se uma aproximação que capture adequadamente a tendência do comportamento exibido pelos dois pontos. Mas não necessita que passar exatamente em cima dos dois pontos. Então, você passa por cima, aliás, não tem a obrigação de passar por cima, como na interpolação desses dois pontos. Aqui tem um exemplo, né? Já vou focar aqui nessa aula, a interpolação. Aqui tem os nodos, esses redondinhos, né, que são as observações que nós temos. E aqui os Fs, né, que a gente tem, aqui é o X, né, os valores de X, e os Fs, né, de X, os nodos, que seriam nós dessa função, a curva, e aqui o ponto interpolado. Então, você percebe que o ponto interpolado, a curva, né, da interpolação passa exatamente em cima dos pontos. O primeiro passo do processo consiste na função da aproximação utilizada na interpolação do conjunto dos dados disponíveis. Por causa da simplicidade e praticidade, os polinômios são as funções de aproximação mais utilizadas para a interpolação de tabelas ou conjunto de medições, a não ser que outro tipo de função seja claramente adequado de acordo com a análise específica. E um ponto interessante da interpolação, não lembro se vocês lembram da questão da... A gente usou os métodos para achar o zero da função, exceção, de Newton, secante. Então, naquele caso, nós tínhamos uma função e a gente trabalhava em cima dessa função. Nesse caso, não obrigatoriamente a gente não precisa ter essa função. A gente vai estimar essa função a partir dos dados obtidos. Então, aquela preocupação de qual a função desse comportamento, a gente não precisa ter. Então, isso é uma vantagem desse método que eu vejo uma abordagem bem expressiva. Aqui, né, o polinômio também, que seria, né, a função mais simples que a gente vai usar. Claro, se você tem
consegue descrever seu conjunto de dados por outra função, aí você não tem que estimar esse polinômio, mas se não, né, que a gente não tem essa função, a gente pode estimar por polinômio para a função mais, vamos dizer assim, simples, né? Aqui a gente tem um teorema, se x0, x1 e xn são reais distintos, então para os valores de x, y0, y1 e yn, há um único polinômio de grau Pn, de grau máximo, tá ok. Esse P de xi é igual a esse y de xi entre 1 e n. Tá? Então aqui a gente teria esse teorema que a gente vai guardar ele, a gente vai usar essa teoria para essa questão da interpolação. Então, é por isso que a gente consegue fazer essa aplicação, por conta desse teorema. A gente não vai demonstrar aqui na disciplina, mas vocês podem encontrar a demonstração em livros de mestres numéricos, cálculo numérico, que vai ter essa demonstração. Aqui eu tenho um exemplo, interpolação agora linear, né, que é a mais simples. Suponha que o sistema hidráulico para transporte de águas, suponha o sistema hidráulico para transporte de água. Bom, suas perdas supostamente proporcionais à vazão do sistema. Em campo, levantaram-se os seguintes dados, né? Então, é um problema que acontece geralmente, né, em tubos de transporte de água, que é a perda, né? Então, é prejuízo, né, devido a algum problema no sistema. Aí aqui tem a vazão, né, dessa água e, e as perdas, né? Então aqui a gente tem esses dados. Então, uma questão é, por exemplo, no sistema em 2.7 de vazão é onde minha máquina opera da melhor forma. Um exemplo, né, hipotético. Então, e também meu processo produtivo fica mais controlável, enfim. Então, qual seria essa perda nessa vazão, né? 2,7, hipoteticamente, né? Por ser um parâmetro bom para um processo produtivo. Então, a gente poderia estar interessado em saber qual é essa perda. Então, a gente poderia, né, usando umas técnicas que a gente fez no ensino médio, né, ó, a gente faz uma relação, por exemplo, 2,7, desculpe, ó, 2,7 está entre 2,5 e 3. 2,5 e 3, né? Está aqui no meio, 2,7. 2,5 e 3. 2,7 está aqui. 2,5, para 2,5 a gente tem que é 24,2 de vazão. Né? Então, está ligado aqui. Para 3, a gente tem que é 33,6. E para 2,5 está aqui, né? Então, como a gente pode encontrar essa interrogação aqui, né? Essa vazão? Então, gente, a gente pode usar a semelhança de triângulo, né? O ΔY, né, sobre o ΔX da maior distância é igual ao ΔY e o ΔX da menor distância. Então, aqui, né, 33,6 menos 24,4, que é a maior distância aqui do Y. E o outro, 3 menos 2,5 é igual a 24, aliás, de Y, aqui, que é simplesmente encontrar esse pontal chamado de y, é uma interrogação, menos 24,4 sobre 2,7 menos 2,5. Então, aqui a gente tem essa formulazinha para semelhança de triângulos. Então, o percentual, né, de perda de água seria 2,7 milímetros por hora. Tá? Então, aliás, 2,7 metros cúbicos por hora. Então, a gente teria essa vazão. Então, isso aqui é uma forma de interpolar. Por que interpolado? São valores entre os que nós temos, né? Então, aqui valor que nós queremos encontrar, né, está entre, né, esses dois valores aqui. Então, a gente chama de interpolação. Se fosse fora, a gente teria extrapolação, né? Mas não é o caso, está na interpolação. E aí, aí tem um método chamado Vandermonde.
Ele consiste em determinar um polinômio interpolador que passe, desculpa aqui o erro, tá, gente? Interpolador que passe por todos os N nodos de interpolação. Isto é, aqui, né? Esse polinômio interpolador, a gente vai ter um polinômio interpolador para o primeiro né? Nodos, então, x, e y, i, né? Aí vamos ter um outro polinômio para x2 igual a y2. E o terceiro polinômio, terceiro não, é o enésimo polinômio para xn igual a yn. Aí da teoria, né, desse Van der Monde, a gente tem isso aqui, ó, gente. Pode mostrar que existe um polinômio que satisfaz as condições dadas para o grau n menor que n menos 1, né? O valor de n menos 1 dita a ordem da interpolação. Então, se a gente tem 4 observações, né, então a gente teria um polinômio de grau 3, que n é 4, n menos 1, 3. Então, desse modo, deve determinar os coeficientes C0, CI, até o Cn menos 1, que é o n, tá, gente? Cn menos 1 do polinômio. Então, aqui teria essa forma aqui, tá, gente? Para o polinômio n menos 1 de x, aí tem c de n menos 1 elevado a x de n menos 1, aí depois mais x de n menos 2, até o C0, tá? Era como se esse C0 aqui fosse C0 vezes x elevado a zero. Aí por isso que fica só o C0, né? Porque qualquer número elevado a zero é 1. Aí a gente tem esse polinômio para n menos 1, né? Aí a gente vai ter um sisteminha, né? Aqui, ó, para n é esse daqui, né? Para n, é esse daqui, né? X1, parece, para x1 é esse daqui, né? Troca aqui por x1. Para x2, troca aqui por x2. E para xn, troca aqui por xn. E a gente ficaria com esse sistema aqui, ó. Isso aqui seria os coeficientes, seria o x, né? Aqui seria o x que a gente vai ter, a matriz x. Aqui seria a matriz dos coeficientes, que o Van der Monde vai atrás desses coeficientes, né? Essa técnica do método do Van der Monde vai encontrar esses coeficientes. E aqui o y. Nós temos o quê? Nós vamos ter as observações, nós vamos ter o x, aí vamos construir essa matriz aqui estendida de Van der Monde, e já temos os y. E a partir disso nós encontramos os seis que são as interrogações, as incógnitas. Aí eu queria relembrar uma coisinha que a gente vai usar nessa técnica, de um pouquinho de álgebra linear. A gente sabe que uma matriz x vezes c é igual a y, né? Esse exemplo aqui, né? A gente poderia chamar AX vezes B, AX, matriz A vezes X igual a B, que é a nomenclatura normalmente usada. Mas para combinar com a nossa aqui, a gente vai usar X vezes C é igual a Y. Não é, gente? X vezes C é igual a Y. É justamente essa matriz aqui. Se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente multiplicar essa linha por essa coluna, vai dar exatamente isso aqui. Aí essa aqui vezes essa coluna, né? A multiplicação de matriz vai dar essa daqui. Essa aqui vezes essa vai dar essa daqui, né? A primeira é igual a y1, a segunda é igual a y2, a enésima é igual a yn, tá? Um pouquinho de matriz, essa aqui. Aí a gente pode também dizer aqui, se eu multiplicar a inversa pelos dois lados, aí eu vou ter a inversa de x vezes x vezes c, a inversa de x vezes y. Então, aqui sai, né? Inversa por inversa fica 1, então a gente vai ter só C. Então, C, que é a incógnita que a gente vai querer encontrar, vai ser a inversa de x vezes y, tá? Então, essa é a questão, tá? Aí, é a forma de encontrar, né? Aí aqui a gente tem esse exemplo. Considere a função f conhecida pelos nodos x e y. Aqui tem esse x e tem esse y, tá? Aí o primeiro passo na matriz de Van der Monde, a gente sabe, né? Se tem 4, né? A gente vai ter um polinômio interpolado da seguinte forma. P de x vai ser
C3, né, que é n menos 1, né? Lembrando aqui a forma da interpolação de Van der Waals, aqui, ó. Que vai ter essa fórmula aqui, ó. C3, né, que é n menos 1, vezes x elevado a 3, que é n menos 1, mais x, esse é n menos 2, até o C0. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. C3 elevado a x3, né, que é n menos 1, que n é 4. Aí, mais C2, que é n menos 2, né? 4 menos 2. E x elevado a 4 menos 2, 2. Aí, C2, C2, x2. Aí, mais n menos 3. Aí, e até o último, que aí o último vai ser aqui, n menos... Aí, C0 vezes x elevado a... Aqui é n4 menos 4 e x4 menos 4, elevado a 4 menos 4, 0, que é 1, tá? E a matriz vai ser essa aqui, ó. O primeiro elemento de x... Ai, desculpa. O primeiro elemento de x é 0. Depois 1, 4 e 6. Aí a gente vai pegar, elevar o primeiro aqui nessa coluna 1, elevado a 3, 0 elevado a 3, 0 elevado a 2, 0 elevado a 1, e o 0 elevado a 0, que é 1. Aí na segunda é 1, né? X é igual a 1, então vai ser x elevado a 3, x elevado a 2. Imagina que tem aqui, né, gente? 3, 2, 1 e 1, 0. Isso aqui é o que eu vou elevar a cada x, né? Esse x de elevado a isso aqui, ó. 1 elevado a 3, 1 elevado a 2, aliás, aqui é 0. 0 elevado a 1, a 3, 0 elevado a 2, 0 elevado a 1 e 0 elevado a 0. Aí o segundo aqui é 1 elevado a 3, 1 elevado a 2, 1 elevado a 1, 1 elevado a 0, que vai dar 1. Aí 4 elevado a 3, 4 elevado a 2, 4 elevado a 1 e 1 elevado a... Aí 4 elevado a 0, que é 0. Aí aqui é a mesma forma, tá? Vai o 6. Então, a gente faz essa continha. Já já vou fazer essa mesma coisa no Excel, planilha eletrônica, e depois vou fazer no Python também. Aí fica essa matriz aqui, tá, gente? Ó. Então, a matriz é x vezes c igual a y. Aí eu quero encontrar c. Quem é c? C pode dizer o quê? Lembra que a gente revisou lá de álgebra? Eita, desculpa. Ó. X é, ó, c é igual a inversa de x vezes y. Então, a gente vai achar essa inversa de x vezes y e vai achar c, né? Que é essa formulazinha aqui. E aqui é cada coeficiente, né? Que eu vou substituir naquela primeira fórmula. Quem é o coeficiente 3? Esse primeiro aqui de cima. 2, 1 e 0, tá? Que é 1 mesmo. Aí a gente substitui o valor que a gente quer encontrar, que nesse caso era para achar f de valor igual a 5, tá bom? Mas vamos lá fazer isso no Excel também? Ó, aqui a gente tem o y, né? Ó, e o x. Primeiro vamos achar essa matriz x de Van der Waals, né? Que ele vai pegar cada elemento de xi elevado a esse valor aqui de n menos 1. Então, aqui a gente vai ter, aqui é n menos 1, tá, gente? Aí a gente vai ter o primeiro x, 0 elevado a 1, a 3, na verdade, aqui. Ó, 0 elevado a 3. Aqui eu só puxo, tá? E aqui ele vai dar um... Ah, desculpa. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um erro, né, gente? Ó, eu puxei para o lado sem botar o fixar, né? Então, tem que pensar F4 aqui. Agora vai dar certo. Aqui deu 1 porque aqui é 0 elevado a 0, mas a gente vai botar 1 porque é só para conversão.
Aí, a gente vai só botar aqui. Aí depois a gente vai pegar os outros vai dar certo. Aqui eu vou apertar F4, elevado a esse valorzinho aqui. Aí depois 4, F4, então não esqueça mais. Aí depois o último, que é esse daqui, elevado a esse daqui. Ó, levado esse aqui, ó, eu destaquei assim, gente, vou tentar levar. Errei de novo aqui o F4. Vou fixar as telas. Aí só vou conferir aqui, né, para ver se não tem nenhum erro na minha matriz. Tá aqui nessa matriz, né? Então, essa matriz vezes t, que eu não sei qual é, vai ser igual a y. Mas como eu quero encontrar o c, eu posso fazer aqui, ó. Vai ser a inversa dessa matriz x vezes y, eu encontro o c. Tá? Então, vamos lá. Para achar a inversa na planilha eletrônica, vocês vão fazer da seguinte forma. Igual. Aliás, antes disso, a inversa da matriz 4 por 4 é uma matriz 4 por 4. Então, a gente tem que selecionar a mesma área que vai ter a resposta, que é a matriz 4 por 4. Matriz, aí clica matriz, inverso, e seleciona a matriz. Na planilha eletrônica, pelo menos no Excel, aí no Lab eu não estou lembrando. Mas no Excel você tem que apertar Ctrl, Shift e Enter para sair o resultado, tá, gente? Vou fazer mais uma vez. Na online, não precisa, só apertar Enter. Mas tem que selecionar a área certinha. Mas é igual, matriz, inverso, seleciona a matriz que você quer, fecha parênteses, Ctrl, Shift, Enter. Aí aparece na área que você quer. Aí quem vai ser C? Vai ser a matriz inversa, que é a matriz 4 por 4, vezes a matriz 4 por 1. Aí eu vou fazer a multiplicação de matrizes, tá, gente? Ó, então, o m de uma tem que ser igual, né? Que o m da outra. Aliás, isso vezes, tem que ser isso aqui igual, né? O n de uma tem que ser igual ao m da outra. Então, aqui a gente vai restar a matriz 4 por 1. Então, a gente seleciona aqui a área de 4 por 1. Aí vai igual matriz multi, que é a multiplicação de matrizes. Seleciona a inversa de x vezes a de y. Fecha parênteses. Ó, aí estão percebendo que eu selecionei a área todinha que vai aparecer o resultado. Fecha parênteses, aperto Ctrl, Shift e Enter. Aí vai ter o resultado de C, que é justamente o que tá aqui, tá, gente? Ó. Desculpa. Aqui, ó, C, então aqui C3, C2, aliás, C3, C2, C1 e C0. Ó. C3 vezes X3, C2 vezes X2, C1 vezes X e C0 aqui, né? Que é igual a 1. Aí, se eu quero encontrar 5, né? Aí eu substituo 5 nessa fórmula aqui. Aí, justamente, eu vou encontrar esse valor, 2,466. Que aqui é só substituir, né? Aqui eu vou ter, se é 5, né? Isso aqui primeiro é elevado a vezes, olha, seria igual esse aqui vezes 5 elevado a 3, mais, vou colocar até entre parênteses, esse aqui vezes 5 elevado a 2, mais esse aqui
vezes 5 mais esse. Eu acho que faltou um parênteses. Ah, não, aqui é elevado. E faltou aqui elevado. O primeiro elevado é 3, né, gente? Agora deu certo. Faltou parênteses. Então, aqui está a resposta, tá? E a gente pode fazer isso também usando o Python. Deixa eu botar aqui, usando o Python. Um segundo que eu vou projetar o Python aqui, tá, gente? Só vou ter que entrar no meu login. Só um segundo. Então, aqui no Excel é dessa forma, né? Aí a gente encontrou o valor. Agora vamos usar o Python no Google Colab, né? Que a gente já viu como faz para acessar. Quem não está conseguindo acessar o Google Colab, dá uma olhadinha nas primeiras aulas que eu fiz sobre método de bissextão, que eu acho que aí eu demonstro bem como entrar ainda no Python, no Colab. Deu certo. Vou botar Ctrl+. Primeiro, né, gente? Eu vou importar. Pessoal, vou importar a biblioteca NumPy, que é para trabalhar com dados, tá? Com matriz. Então, aqui eu rodo. Quem já usa esse pacote desde a primeira. A primeira rodada demora um pouquinho mais, normal. Rodou. Aqui eu estou usando o NP Array para gerar, para escrever minhas matrizes. Lembrando que você vai escrever NP, aí entre parênteses vai colocar a matriz. A parte externa da matriz, você coloca um colchete, né? E para cada linha, um colchete também separado. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei. Aí eu já coloquei aquela matriz do Vandermonte que a gente fez, sabe? A multiplicação. Aqui eu coloquei. Aqui também para outra matriz do Y. E aqui eu pedi para escrever print x e print y. Aqui rodou. Aqui eu estou achando a inversa da matriz, ó. X inversa é igual a NP LINALG.iv de x, né, que é a inversa que eu estou querendo encontrar. Aí aqui eu pedi para printar, ó. Aí tá aqui. Aí eu estou encontrando aqui embaixo a matriz C. Para fazer isso, é só você usar aqui np.dot, tá? Você não vai multiplicar diretamente um pela outra. Você vai usar essa função, que é a multiplicação de matriz, que a multiplicação de matriz é linha vezes a coluna de uma linha de uma vezes a coluna de outra, e assim vai. Aí, aí você vai e tem essa aqui. Aí já achou justamente nossos valores, me lembram? E aqui, gente, é uma função para você não precisar fazer isso. Se você usar essa função nplnalg.solver, aí a matriz X que eu tenho e Y, eu já acho o resultado direto do C, né? Já faz toda essa operação de multiplicar, em vez de uma matriz pela outra. E aqui eu estou encontrando meu valor da função do polinômio para igual a 5, né? Que a gente estava querendo. Só substituir, né? C0, né? Que no Python, gente, só a posição, a primeira posição é 0, né? Aí depois C1 vezes x elevado a 2 e C2 elevado a x elevado vezes x, que é 5 e mais um, tá? Aqui vai rodar. E aqui tem uma funçãozinha que você pode deixar direto aquela matriz do Vandermonde, gente. Não precisa fazer aqueles cálculos que a gente fez aqui, ó.
Aí é só. Mas tem que entender de onde vem, né? Mas aqui você pode usar, ó. Você vai dizer a matriz X, que é essa daqui, né? O X da gente, qual é o nosso X? É, nosso X, para esse exemplo, é 0, 1, 4 e 6. Aí eu venho aqui e coloco 0, 1, 4, 6, né? Separado por um colchete, como só tem uma linha, né? Aí um colchete só. Se tivesse mais de uma linha, você bota o colchete maior para toda a matriz e colchete abre e fecha para cada linha. Aí a matriz Vandermonde, para esse X aqui que eu tenho, e N que é igual a 4 observações. Aí já gera aquela matriz aqui, tá, gente? Vandermonde. Aqui é outra forma de escrever essa matriz também do Vandermonde. Aqui eu vou só mostrar para você, ó, que seria usando esse NP coluna stack. Aí vou ter o x elevado, né? A n menos 1 menos i para i em range de n, né? Que é n igual a 4. Também vai encontrar o mesmo valor, tá bom? Então, é isso. Aí aqui embaixo ela estava fazendo outro exemplo que eu coloquei aqui, mas está aqui, ó. Aqui é o resultado. Vai dar o mesmo resultado, né? Que 24466 no Python. Aqui eu deixei esse exemplo aqui que a gente fez no início para vocês fazerem pelo método Vandermonde, tá? Podem fazer direto no Python, ou também pode usar aí fazer também na coluna eletrônica, né? Usando a matriz inversa, tá? Aí, os dois métodos, aliás, as duas formas, tanto no Python quanto na planilha, tem que dar o mesmo resultado, tá bom, gente? Então era isso por hoje. E na próxima aula a gente vai ver o método Lagrange, porque quando a gente usa uma matriz de polinômio com muitos polinômios, com grau elevado, na verdade, desculpa, com grau elevado desse polinômio, pode dar erros na determinação. Então, o método Lagrange, ele dá um suporte nesse problema. Então, na próxima aula a gente vai ver isso. E por hoje é só. Aqui está o código que eu expliquei para vocês, passo a passo. E é isso. Até a próxima.